Deus deseja abençoar você, e Deus tem mais para você. Você pode falar: Deus tem mais para mim? Mas nós estamos aprendendo algo aqui, que tudo começa com Deus. Excelência tem a ver com aprimorar a habilidade, ser o melhor que eu posso no meu trabalho, como marido, como filho, como aluno, mas sem se esquecer dessa verdade, que tudo começa com Deus. Você pode falar: tudo começa com Deus? Foca nele nessa noite, em nome de Jesus. Esquece. Seu coração, seus pensamentos estão sendo levados de ansiedade, repreende, diga: Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Eu não posso ir embora do ambiente de adoração como esse, de um culto, sem ser tocado, ou sem pelo menos ouvir a tua palavra. Tudo começa com Deus. A gente tem aprendido nessas semanas que é gosto pervertido se satisfazer com a mediocridade, quando o ótimo está ao nosso alcance. Ou seja, é errado, é pecaminoso, é pervertido nós fazemos de qualquer jeito qualquer coisa na nossa vida, seja num serviço para Deus, seja num serviço na nossa casa, seja num serviço que nós prestamos. É pervertido satisfazer-se com a média, quando o ótimo nós podemos fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor, amar ao Senhor com toda a nossa força. É por isso que eu quero meditar com você aqui sobre o ingrediente indispensável para a excelência. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, de 1 a 13. Se você achou, você diz amém. Amém? Eu tenho uma plena convicção de verdade que toda palavra que é pregada tem o poder de mudar a sua vida para sempre. Toda palavra que é pregada. A gente tem palavra que é pregada no sábado, 6 horas, 8 horas, domingo pela manhã, domingo à noite. Mas o que faz a diferença é o que você decide. O que faz a diferença é você falar: Deus, eu quero ouvir a tua palavra. Eu preciso ouvir a tua palavra. E eu desejo não só ouvir, mas obedecer a sua palavra. Então eu queria que você fizesse essa oração comigo. Abaixe sua cabeça, comece a orar e diga assim, repita comigo: Senhor, o meu coração está aberto para a tua palavra. Eu coloco tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e a minha mente na direção da tua palavra. Eu tomo a decisão de que nessa noite, se o Senhor falar, eu vou obedecer. Fala comigo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. E eu quero ler esse texto. Preste atenção no texto. A Bíblia é a palavra de Deus. Preste atenção no texto da palavra, que pode mudar a sua vida. Divide com alguém que está do lado. Diz assim a palavra de Deus: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, porque o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o pai que não é disciplinado? Qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e
corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Fala conosco, Senhor. Já oramos tanto nessa noite, porque precisamos, queremos, necessitamos, não porque nós sentimos. Abre o coração. Nós queremos receber a Tua palavra, que é viva e eficaz, e repreende toda obra maligna que tenta roubar a palavra dos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, queridos. Queria que você lembrasse, vamos nos lembrar aqui dos últimos anos da nossa vida. Tenta fazer uma retrospectiva, um filme, pelo menos de 5 ou 10 anos atrás. Pensa aqui comigo em nome de Jesus. O que foi que você abandonou e hoje se arrepende? O que é aquilo que talvez você analise e diz: olha, eu abandonei algo e eu me arrependo? Talvez você diz: olha, eu gostaria de ter terminado meus estudos, pastor. Eu poderia ter terminado o ensino médio, ou a faculdade, ou um curso de pós-graduação. Vai pensando, vai analisando aquilo que você abandonou. Talvez você diz: olha, o que eu gostaria de ter feito é quando eu era jovem, ter continuado aquelas aulas de línguas, ou talvez de canto, ou de música, ou de dança. Ou talvez você é alguém que nessa noite diz: olha, quando eu olho para trás, eu talvez me arrependo de ter saído daquele emprego que eu deixei lá atrás, e hoje eu olho para trás e eu perdi uma grande oportunidade. Eu não deveria ter me desligado lá. Talvez hoje eu estaria numa posição melhor. Ou talvez você aqui, olha para mim, gostaria de ter se empenhado mais para manter o relacionamento com a sua primeira esposa. Talvez você olhe para trás e diz: olha, meu casamento acabou. Se eu pudesse voltar atrás, eu talvez teria investido. Ou talvez você diz: se eu pudesse voltar atrás, tem algo que eu abandonei, que foi um relacionamento com um amigo, que era talvez o meu melhor amigo. Era um relacionamento que me era caro. Eu queria ter mantido aquela amizade, mas terminou quando surgiram os momentos difíceis. Talvez quando você olha para trás, aquilo que você se arrepende é ter deixado a igreja, ter se afastado de Deus. Talvez você está hoje aqui nessa noite, é um caminho muito difícil para você, mas quando você olha para trás, você se lembra do momento e diz: olha, se eu pudesse voltar atrás, eu me arrependo, naquele momento exato, de ter abandonado a Deus e a igreja. Eu não desejaria ter me afastado, mas eu estou longe. Agora, a maioria de nós, preste atenção, pensa nos erros do passado de maneiras estritamente necessárias. Nós não gostamos de olhar para o passado. Alguns estão até amarrados. A gente pensa o básico, até porque a Bíblia diz que nós não devemos viver no passado. Você pode dizer amém? Paulo vai falando: olha, vamos nos esquecer das coisas que ficaram para trás e vamos seguir adiante. Fala para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: prossiga, meu irmão. Prossiga em nome de Jesus. A Bíblia diz isso, é verdade. Nós não devemos olhar para o passado. Mas é óbvio que nessa noite vale a pena, em momentos da nossa vida, nós precisamos talvez olhar e pensar no alto preço que nós pagamos pela falta de uma palavrinha que é chave da excelência, que se chama perseverança. Talvez nós estamos pagando um alto preço, porque nós desistimos, nós abandonamos, nós não continuamos com os nossos compromissos. E eu tenho convicção que tem pessoas aqui nesse auditório que carregam feridas profundas, têm machucaduras na alma, estão feridos, talvez estão num limbo existencial, porque desistiram de algo e de alguém, e estão dizendo assim nessa noite: por que eu desisti com tanta facilidade, pastor? Por que eu abandonei aquele compromisso, aquela situação? E a resposta é simples. Sabe por que nós desistimos desses compromissos? Porque é mais fácil sair com os amigos, jogar bola, do que ficar em casa estudando. É mais fácil sair com os amigos, talvez é mais cômodo ficar em casa à noite assistindo televisão, ficar na internet, do que ir se aperfeiçoar, ou talvez de ir ouvir a palavra de Deus. É mais cômodo no domingo pela manhã ficar de pijama, trocando de canal sem parar, do que arrumar os filhos, acordar a família, talvez enfrentar a impaciência porque as mulheres demoram e vir para a igreja ouvir a palavra de Deus. É mais cômodo, é mais fácil, é mais tranquilo, é mais fácil talvez você viver a vida do seu jeito, do que entregar nas mãos de Deus, entregar as rédeas na mão de Deus, porque parece que Deus não sabe o que Ele está fazendo. Muitas vezes parece que Deus não sabe o que está fazendo, porque nós entregamos para Ele e as coisas não saem do jeito que nós imaginamos. E eu tenho que admitir com você, de verdade, como alguém que está pregando essa palavra primeiro para mim, é mais fácil desistir do que continuar. Repita assim comigo: é mais fácil desistir do que continuar. E é por isso que eu tenho convicção na palavra de Deus, que o grande ingrediente dentre todos que nós ensinamos nessas semanas, para
uma vida de excelência, aqueles que têm sucesso e aqueles que não têm. Talvez uma grande característica se chama perseverança, disciplina, persistência. São aqueles que continuam. E eu quero dizer para você que nós precisamos encarar e viver a vida com persistência. A Bíblia nos chama isso. A Bíblia parece que o autor de Hebreus, que é um autor desconhecido, vai dizendo para nós uma palavra que remonta o atletismo, a maratona. Ele vai falando assim: atenção, preste atenção, se prepare. Há uma nuvem tão grande de testemunhas que parece uma torcida que vai falando para você: continua, vai em frente, alcança o prêmio. E ele começa a dizer: nós precisamos nos livrar daquilo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve. Pecado é pecado. Eu falei hoje pela manhã na aula lá do aborto: pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Quem conhece essa música aqui? Só a Letícia conhece essa música? Só eu? Pecado, pecadinho, pecadão. Porque pecado é pecado. O pecado separa de Deus. Não importa, é óbvio que há pecados que têm consequências maiores, mas todo pecado é poluição, te afasta da comunhão com Deus. E o autor continua dizendo: e corramos com perseverança com a corrida que nos é proposta. Corramos, continuamos, você não deve desistir. E ele continua, talvez explicando tantas coisas que nós vamos falar nessa noite, mas no versículo 2 ele diz: tendo os olhos fitos em Jesus, olhando para Jesus. Diga assim: olhando para Jesus. Mas meu irmão, não é fácil. Não é fácil para você, eu tenho convicção como não é fácil para mim. Não é porque somos pastores, somos líderes, que as coisas se tornam mais fáceis. E eu tenho convicção da dificuldade que você enfrenta nessa noite, principalmente quando parece que o bafo do inferno está nos seus ouvidos e na sua família falando: acaba com tudo, desiste, vai embora. E a palavra de Deus para nós é uma palavra de encorajamento, dizendo: olha, fortaleça as mãos que estão fracas nessa noite, os joelhos que estão vacilantes, que não conseguem se dobrar, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco, aquele que está mancando, aquele que está quase parando, aquele que está pensando em abandonar a obra do Senhor, para que ele não se desvie, antes seja curado. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode falar glória a Deus? Glória a Deus, porque a vida cristã pode ser comparada a uma maratona. A vida cristã não é uma corrida curta, queridos. A vida cristã não se resolve com 7 semanas, com uma corrente, ou com uma oração instantânea, ou simplesmente com 21 dias. Mas a vida cristã é uma vida onde nós levantamos e continuamos. Nós caímos muitas vezes, nós falhamos, nós enfrentamos as provas, a dificuldade, os problemas, a enfermidade, mas nós olhamos para Jesus e dizemos: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Não há para onde eu possa ir, não é para a direita, não é para a esquerda, eu continuo no nome de Jesus. E essa é a palavra para você. Mas quais os obstáculos para que você seja perseverante? O texto encoraja. Qual é a dificuldade? Por que a gente desiste tão fácil, irmãos? Por que a gente fala: esse ano vai ser diferente, hein, pastor? Já fiz a matrícula no CTM, mas já faltou 3 vezes, já não está vendo mais. Olha, eu vou começar nos 21 dias de jejum e oração. Você começou o primeiro e segundo dia, você desistiu. Você foi para o retiro restauração, foi chacoalhado pelo Espírito Santo, você saiu dando baforada, dando rabo de arraia no diabo e falou: agora vai. Mas passou uma semana, as coisas voltaram a ser as mesmas. Você se batizou, você começou apaixonado pela obra de Deus, apaixonado pela igreja, apaixonado pela célula, mas de repente você começou a observar que as pessoas que estão nessa igreja é gente como a gente, que tem defeito, que falha, que tem dificuldade, que o chulé dele, desculpa a expressão, é tão mal cheiroso como o do cara que está lá fora. E aí você desistiu. Há alguns obstáculos que eu quero falar bem rapidinho. Primeiro, o estilo de vida baseado na desistência. É um estilo de vida que é baseado... Nós somos a geração que é tudo rápido, nós temos pressa. Eu sou assim. Eu vou no Bob's e aí eu falo: meu Deus, vou voltar para o McDonald's, que é mais rápido. O McDonald's está demorado demais. Demora 3 minutos e meio para sair do lanche, é muito demorado. Tinha que ser em 1 minuto. Tenho pressa. Nós vivemos correndo. Pegamos filhos na escola, voltamos, vamos para a célula, vamos para a faculdade, e nós queremos tudo no nosso tempo, tudo na nossa hora. Nós queremos a bênção de Deus no nosso tempo. Nós buscamos, nós oramos, nós jejuamos e a bênção de Deus não chegou. Nós pedimos a Deus para abrir uma porta e a porta não se abriu. Nós pedimos a Deus para curar e parece que Ele não curou, porque nós queremos tudo do nosso jeito. Mas o reino de Deus não funciona dessa maneira. O reino de Deus, Deus está trabalhando. Você pode falar: Deus está trabalhando? Ele está trabalhando, meu irmão. Deus trabalha no turno da noite. Diga assim: Deus trabalha no turno da noite. O Salmo 127 vai falando que Ele dá o pão aos seus enquanto eles dormem.
Enquanto você está dormindo, o Senhor está trabalhando, Ele está movendo, Ele está abrindo portas, Ele está olhando e cuidando de você. Louvado seja o nome de Jesus, diga amém. Mas essa é a grande dificuldade. Nós vivemos um estilo de vida baseado na desistência. Nós iniciamos e não terminamos, nós começamos e não vamos até o final, nos nossos compromissos com Deus. É por isso que a nossa geração é a geração do divórcio instantâneo. Os casamentos estão terminando com uma facilidade. Há um tempo atrás, quando um casal resolvia se divorciar, demorava pelo menos um ano, é isso, né? Para sair lá o papel. Hoje, no mesmo dia, você já está divorciado. Nós desistimos rapidamente, desistimos da célula, desistimos das amizades, desistimos do desejo de crescer. Estamos já no final de fevereiro, pastor. Ah, de excelência, que excelência, isso é papo de puto. Minha vida continua a minha mediocridade. É fácil falar blá blá blá, porque a conta está negativa, a doença está lá, meus filhos estão rebeldes e eu não tenho a mínima vontade de vir na igreja. Eu estou aqui porque eu tenho que estar. Eu estou aqui porque para quem irei eu, pastor? Para onde eu vou? Para lá está pior. Então eu estou aqui sem expectativas. Um estilo de vida baseado na desistência. Nós paramos muito rápido, nós desistimos com muita facilidade. Nós não somos pessoas que dizem eu vou até o final. Isso se reflete em todas as áreas da vida. Nós não terminamos a escola muitas vezes, e não é só pelas circunstâncias, é por causa desse estilo de vida baseado na desistência. Nós não terminamos o CTM e há um grande número de pessoas, e não é, porque eu tenho dificuldade, não, é porque desse estilo de vida baseado na desistência. Uma outra razão porque não desenvolvemos a perseverança é a falsa crença que a vida deveria ser fácil. É a falsa crença pregada pelas igrejas da televisão, mentirosa, que não está na palavra de Deus, de que você recebe a Jesus e acabaram os seus problemas. Amém? Amém? Seria bom que fosse assim, irmãos, mas Jesus não prometeu isso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja Deus, fala glória a Deus. Jesus falou ainda, o salmista orando, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está lá. Eu ando pelo vale da sombra da morte, eu sinto o bafo da morte, mas tu estás comigo, tu és o Deus conosco. Mas nós acreditamos, é a mensagem da igreja evangélica, mas não é a mensagem da Bíblia, irmão. Só que você acredita porque você não lê a Bíblia. Você acredita porque você gosta dos pregadores da televisão, que eles falam bem, muito bem, melhor do que nós que aqui estamos. Eles são eloquentes, eles usam o nome de Deus, mas estão misturando em nome de Deus. E a grande verdade é que o Senhor, a realidade é que Filipenses 1:29 diz que a nós foi dada a graça de não somente crer nele, mas sofrer pelo Senhor também. Amém? Amém? Meu pastor, mas que mensagem para encerrar essa série. É tão interessante que quando você lê o livro de Atos, a igreja primitiva era perseguida, eles apanhavam para pregar o evangelho, e é muito interessante que diz que eles eram açoitados, porque os sacerdotes, todos os líderes do judaísmo daquela época falavam: não preguem mais desse nome. E eles falavam: importa mais obedecer a Deus que obedecer aos homens. Eles eram açoitados, apanhavam, e a Bíblia diz que eles iam embora regozijando-se. Sabe, celebrando o pastor Ricardo, que legal, ele tomou uma surra da polícia por causa do nome de Jesus. Glória a Deus. Nós apanhamos porque a perspectiva era o entendimento sobre a cruz de Jesus. Sabe o que Tiago 1:12 vai dizendo? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Louvado seja o Senhor. Fala amém, meu irmão. Eu creio no Deus da vitória, mas é palavra para te ajudar. Você que está sendo provado, você que está pensando em desistir, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Louvado seja o nome de Jesus. Mas essa é a razão porque a gente não desenvolve perseverança. Estilo de vida muito fácil. Irmãos, a vida é difícil. Fala aí para quem está do seu lado: a vida é difícil. Eu me sinto abençoado por viver, mas quando se enfrentam lutas aqui, levantei as mãos. Só tem uma maneira, meu irmão, de acabar as lutas. Sabe como é? Quem sabe qual é a maneira de acabar as lutas? Morrer. Se quiser vir aqui, a gente ora para acabar agora as lutas. Na hora que você morre, acabou a luta. Acabou. E eu queria que você visse rapidamente um vídeo, eu não vou passar ele inteiro, sobre alguém que você talvez já ouviu falar na internet, um jovem que teria todas as razões para talvez acabar com a vida, talvez tenha. Você vai ver a situação dele, e ele está pregando o evangelho em muitos lugares. Preste atenção.
O que torna uma pessoa extraordinária? Suas habilidades? Seus talentos? Ou simplesmente o seu sorriso? Quando se conhece Nick Vujicic, estamos falando de alguém extraordinário. A partir do momento que ele começa a compartilhar sua incrível história, testemunhamos em primeira mão como Deus está usando um homem sem braços e sem pernas para ser a mão e os pés de Deus. Meu pai me contou que a sua cabeça estava ao lado da cabeça da minha mãe quando eu estava nascendo. Ele viu o meu ombro e ele só ficou pálido. Ele estava esperando a minha mãe não me ver porque ele viu que eu não tinha o braço direito. Meu pai teve que sair da sala. Ele não acreditava no que viu. Meu filho, ele não tem o braço direito? O médico disse, não, seu filho não tem braços ou pernas. Ele não podia acreditar. A igreja inteira estava de luto. Por que Deus permitiu que o filho do pastor nascesse desse jeito? Minha mãe, no primeiro momento, não queria me segurar. Ela não queria me amamentar. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros 4 meses. Demorou um bom tempo antes que eles pudessem confiar em Deus, que ele não cometeu um erro e que ele não se esqueceu deles ou de mim. Os pais de Nick deram ao Senhor o seu medo e o seu desapontamento com a deficiência do seu filho. Eles escolheram confiar em Deus e em sua promessa de que tinha um plano e um propósito, uma esperança e um futuro para seu filho. Mas Nick, com o passar dos anos, por outro lado, tinha muitos desafios confiando em um Deus que lhe tinha dado menos. Eu desafiei Deus. Eu disse, Deus, eu sei que sou um pecador. Eu te conheço. Eu sei que não terei paz até que você esteja no meu coração, mas eu não vou deixar você entrar no meu coração até que me responda, por quê? Por que você tirou os meus braços e minhas pernas? Por que você não me deu o que todo mundo tem? E eu disse, Deus, até que você me responda, eu não te servirei. Eu quis acabar com isso. Se Deus não iria terminar a minha dor, eu estava indo terminá-la eu mesmo. Aos 8 anos, eu tentei me afogar numa banheira com 10 centímetros de água. E disse ao meu pai e à minha mãe que estava indo apenas relaxar na banheira. E eu virei-me várias vezes para ver se eu podia fazer e eu não podia. E o pensamento que me impediu de ir além foi o amor de meus pais. Eu amava-os tanto e eles me amavam também. E eu pensei, se realmente fosse além disso? Eu imaginei meu funeral, imaginei meus pais. E tudo o que vi foi a culpa sobre os meus ombros. Essa seria a última vez em que Nick teria tentado suicídio. Mas não seria a última vez em que ele iria ficar cara a cara com as profundas questões que o fez querer acabar com a dor. Um dia, a mãe de Nick teria lido um artigo sobre um homem com uma grave deficiência. E essa história do homem fez um enorme impacto sobre Nick. Eu tinha uma escolha entre estar com raiva de Deus por aquilo que eu não tenho ou ser grato por aquilo que tenho. Mas minha mãe disse, Nick, Deus vai te usar. Eu não sei como, eu não sei quando, mas Deus vai te usar. E essas sementes começaram a penetrar no meu coração. Foi quando eu comecei a ver que não há nenhum ponto completo do lado de fora quando você está incompleto por dentro. Descobri que Deus pode curá-lo sem mudar sua circunstância. Eu dei a minha vida a Jesus Cristo quando li João 9 aos 15 anos, onde um homem viria por meio de uma aldeia, um homem cego de nascença. Jesus o viu, as pessoas disseram, por que este homem nasceu assim? Jesus disse, foi feito para que as obras de Deus pudessem ser reveladas através dele. No 2º capítulo, Timóteo 3, versículo 16, diz, toda a escritura é inspirada por Deus. Eu acredito que Deus respirou em mim, em vida, em fé. Esta fé veio até mim, esta paz tomou conta de mim. E eu senti que Deus respondeu minha pergunta. E qual a pergunta e qual a resposta? A pergunta era por quê? Por que me fizestes assim? A resposta foi, você confia em mim? Esta é a pergunta. E quando você diz sim a essa pergunta, nada mais importa. Essa é uma razão. A gente acha que a falsa crença de que a vida tem que ser fácil. Esse jovem, o Nick Vujicic, ele tem sido usado no mundo todo, em quase todas as nações, e tem escrito livros e abençoado pessoas numa circunstância
muito difícil. Mas essa é uma das razões porque nós achamos e nós não desenvolvemos perseverança. Será que nós achamos que a vida tem que ser fácil? Um outro obstáculo é esse: falta de fé. Falta de fé. Nós duvidamos de Deus, não acreditamos no mover de Deus, nós não acreditamos no poder da oração, não confiamos em Deus em todas as áreas da nossa vida. Nós não acreditamos que Ele está trabalhando como o Nick pôde acreditar, e por isso está sendo usado. E ele diz: olha, eu não tenho mãos e pernas hoje aqui, mas ele quis dizer temporariamente, porque Deus vai nos dar um novo corpo para a glória de Deus. Você crê nisso? Glória a Deus. Isso é motivo de glorificar o Senhor. Mas muitas vezes nós temos dúvida. A palavra é pregada, você diz: eu não acredito nisso. Nós chamamos você para a oração: eu não acredito nisso. Nós falamos de cura, você não acredita. E a Bíblia diz: seja feito conforme a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma outra coisa é essa palavrinha: falta de disciplina. Falta de disciplina. Talvez se nós pudéssemos analisar a nossa vida, eu não quero trazer uma palavra de desencorajamento na última palavra da série, mas nós somos a geração que não completa a tarefa. A gente não completa a tarefa, nós deixamos pela metade. E se você puder, ou você conhece pessoas de sucesso, quando nós aproximamos de pessoas bem-sucedidas, você pode ter certeza absoluta, a qualidade que distingue essas pessoas das outras não é oportunidade, não é habilidade, mas a palavra é disciplina. Mas por outro lado, quando você se depara com uma pessoa que está no fundo do poço, no fracasso, com as portas que se fecharam, as falas e as frases que você ouve são as seguintes: sabe como é? Eu fui deixando as coisas fugirem do meu controle, eu deixei de fazer as minhas tarefas, eu abandonei meus compromissos, eu não cuidei da minha loja como eu deveria, eu não cuidei do meu casamento como eu deveria, eu continuei frequentando o bar, eu não dediquei tempo suficiente aos meus filhos. Ou seja, nós somos uma geração que desiste com muita facilidade, porque nós não temos disciplina. Mas eu tenho convicção que Deus não trouxe aqui só para você ver os obstáculos, mas Ele quer dar a você alguns conselhos de como nós vamos continuar nessa noite. Como, pastor, a gente pode continuar? Como é que eu posso? Deus vai me encontrar onde eu estou, porque eu não tenho ânimo nenhum, estou desanimado, eu tenho muita luta, você não tem ideia. Eu não estou como Nick, mas as minhas dificuldades estão insuportáveis e têm me engolido. E eu creio que esse texto da palavra de Deus, ele vai dizendo: olha, continua, se livre de tudo que te atrapalha e do pecado, e corra, continue, não desista em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Fala para o irmão que está do seu lado: não desista, meu irmão, continua, em nome de Jesus. E eu quero deixar rapidamente alguns conselhos. O primeiro é esse: precisamos suportar com firmeza os momentos de maiores desânimos. Precisamos suportar com firmeza os momentos de maior desânimo ou de maiores desânimos. Porque qual que você pensa que é a doença mais mortal do mundo? A AIDS, o câncer, a pólio, a esclerose múltipla? Não é isso. Essa doença se chama desânimo. Muitos estão desanimados nesse auditório, porque o desânimo é universal. Todos nós ficamos desanimados. Quem já ficou desanimado aí? Levanta a mão. Às vezes você fica desanimado várias vezes por dia. Você está desanimado agora aqui. Você fala: eu já acordo desanimado, eu durmo desanimado, eu vivo desanimado, eu sou o próprio desânimo. Eu olho no espelho e eu estou desanimado, eu vivo desanimado. Desânimo. Por que será que o desânimo é uma doença tão terrível? Porque ela é universal. Todos nós ficamos desanimados. Você concorda com isso? Diga misericórdia. Todos nós. Eu fico desanimado. Nós desanimamos muitas vezes, fracos, com vontade de desistir. E até os crente cheio de Deus fica desanimado, pensa em desistir, ele pensa em abandonar o compromisso. Ele é também recorrente, o desânimo. Ele volta. Sabia que ele volta? O desânimo bate na sua porta. Às vezes você chega no culto aqui, você canta o louvor, aí você chega, sentou para ouvir a palavra, parece que bate um sono, um negócio, parece um demônio. Às vezes é demônio, irmão, também. Às vezes é o espírito maligno, às vezes é o desânimo. E a grande questão é essa, meus irmãos: ele é altamente contagioso. Ele contagia a sua célula, ele contagia a igreja, ele contagia o seu casamento. O desânimo, nós vamos contagiando os filhos com esse vírus maligno, esse sentimento. Que a grande questão é essa. Talvez você pode enfrentar, como Nick, circunstâncias de dificuldade, mas se o diabo conseguir colocar o desânimo na sua alma, acabou.
Se o diabo conseguir entrar na sua alma e o desânimo tomar conta, acabou. E quantos estão aqui nessa noite talvez desanimados, embrutecidos, e o diabo usa, gente, pessoas para desanimar você. Ele usa gente, é uma palavra. Às vezes é uma palavra que acaba com o seu dia. Quem pode falar a verdade? Já teve uma palavra, está tão empolgado, sabe? Eu vou começar um negócio, fui no checklist, e aí eu partilhei para minha família. Aí a minha família: tem certeza que vai dar? Vai dar errado isso aí, né, rapaz? Vai dar errado isso aí? Toma cuidado. Olha, eu conheço tanta gente. Aí você fala: olha, eu estou com uma dor aqui atrás. Ixi, eu conheço um monte de gente que morreu com isso aí. Olha, eu tenho um vizinho que ele começou assim. Uma palavra, às vezes uma coisa pequena, para contaminar a sua alma com desânimo. Às vezes é uma coisa, você está tão animado com a obra de Deus, e é uma circunstância através do desânimo. E eu conheço a história de uma pequena cidade, um homem chamado Zé Muxoxo. Você conhece o Zé Muxoxo? Ele era uma figura muito folclórica naquela vila, conhecido por todo mundo pelo desânimo dele e pela reclamação. Porque gente que reclama, você cheira de longe, você concorda? Tem uns assim na célula, ele vai chegando, você nem pergunta para o irmão, que ele já chega com aquela mesma cara. E aí, irmão, como é que tá? Mal. Toda semana ele está mal. E aí, irmão, como é que tá? Difícil, luta, pastor, dificuldade. Era o Zé Muxoxo. Ele era conhecido pelas suas reclamações, pessimismo, crônica falta de energia. Ele via desalentado com a vida, sempre achando tudo muito difícil. Meu irmão, vai ajudar lá no Atlético de manhã. Muito difícil. Vem para você, muito difícil. Vai trabalhar muito difícil. Subir na escada aqui, muito difícil. Tudo difícil. E aí, um dia, ele decidiu que seria melhor e mais fácil morrer do que continuar vivendo. Ele entrou num caixão e ele decidiu que seria enterrado vivo e falou: me levem para o cemitério. A cidadezinha parou para assistir o enterro tão inusitado. Logo formou-se um cortejo atrás do defunto vivo, uns penalizados, outros revoltados, mas a maioria, como talvez você, curioso para saber o final da história. E aí um amigo dele ficou avisado daquele absurdo, ele correu e mandou parar o caixão e falou: Zé, não faça isso. Ele disse: tanta gente querendo viver, se esforçando para isso, e você desistindo da vida, tira essa ideia louca da cabeça, rapaz. O homem abriu a tampa do caixão e retrucou: não adianta, eu não quero mais viver, eu estou cansado de ter que lutar para sustentar minha casa, ter de trabalhar para ganhar minha comida, eu desisto. E aí o rapaz falou: não seja por isso, Zé, tornou o amigo, querendo animá-lo. Eu vou dar para você 200 quilos de arroz para você de graça, tão cedo você não vai precisar trabalhar para se manter. Zé Muxoxo revirou os olhos, coçou o queixo, pensou, refletiu e depois perguntou: com casca ou sem casca? Aí o rapaz falou: com casca? Ora essa. O Zé fechou a tampa do caixão e gritou para os que carregavam: toca para o cemitério. Pode parecer engraçado, mas muitas vezes nós somos exatamente como o Zé Muxoxo, reclamando de tudo e desprezamos as ajudas da palavra de Deus. Não há nada que nos faça ser dissuadidos do nosso compromisso com a derrota, com a mesmice, com a acomodação. E assim acontece, talvez porque tem uma tarefa que vai chegar e você está falando assim: pastor, eu não aguento mais o meu trabalho, eu não sou reconhecido no meu trabalho, eu tenho trabalhado tanto tempo e ninguém reconhece, e parece que quando eu estou dando o meu melhor, o chefe chega assim na mesa e diz: olha, essa tarefa é para ontem, começa essa de novo. E na sua cabeça você diz: passou da conta, não dá mais, eu vou pedir demissão, eu vou jogar na mesa do chefe e sair fora. Esse é um momento de desistência profissional. Talvez o seu momento é outro. Ocorre também quando tem uma discussão dentro de casa, gente. Família, foi falado na semana passada. Todo dia. Cadê as mulheres aqui? Levantem as mãos. Seu marido faz a mesma coisa todo dia que você fala para ele não fazer. Quem concorda? Não é verdade? Não levanta a mão não, para não dar briga. Você falou 1000 vezes pro miserável: não deixa lá aberto a tampa, e ele deixa. Coloca o lixo para fora e ele não coloca. Ou o contrário, você fala para sua esposa: não compra sapato, as finanças, tá acabando. E ela aparece com um sapato cor de abóbora para usar na véspera do sábado. E aí você tem aquela discussão, você veio para o culto com uma discussão pela enésima vez, a mesma área. E aí sabe o que acontece? A sua esposa fala uma palavra que te machuca mais uma vez, e você toma a decisão na sua mente: desisto, não dá mais, eu vou me divorciar, não dá mais para continuar, não dá mais, eu tentei tudo. Esse é o momento de desistência conjugal.
Acontece também quando você que está aqui olha para mim, quer andar com Deus, você é sincero, você está com a juventude, você está buscando a Deus, mas você constantemente cai nos mesmos pecados. Talvez você tenha sido tentado, você não consegue, começa a olhar, Deus, será que ninguém está vendo o que eu estou fazendo? Porque ninguém está fazendo isso, só eu, parece que levo Deus a sério, eu não consigo mais. Deus, eu estou desistindo, eu quero parar com esse negócio. Acontece também quando você assume um desafio de liderar a casa de Deus, mas parece, olha aqui para mim, que a sua célula está emperrada. Parece que por mais que você faça, não tem sucesso. Por mais que você ora, parece que nada acontece, e você tem a impressão de que as pessoas da sua célula não se importam com ela como você, e nem seus líderes, e nem as pessoas, e parece que as pessoas, na verdade, elas querem cuidar das suas próprias vidas, elas não estão nem aí, elas não estão nem aí, e aí a palavra que aparece na sua mente é: será que vale a pena continuar desse jeito? Será que vale a pena continuar tentando? E aí você toma a decisão de parar. É um momento de desistência ministerial e da visão. E a palavra de Deus vai dizendo que feliz é o homem que persevera na provação. Amém? Feliz é o homem que persevera. Repita comigo: feliz é o homem que persevera. Feliz é o homem que persevera. Eu quero dizer para você, meu irmão, saia desse culto se levantando e dizendo: Deus, eu vou fazer diferença em nome de Jesus. Eu não vou ficar parado, porque o diabo odeia você, odeia o seu casamento e odeia a sua célula. Fala para o irmão que está do seu lado: o diabo odeia você, porque é verdade. Pode falar para ele. Ele odeia você. E por isso você precisa dizer: olha, eu quero suportar pela fé, eu quero andar, não é pelo sentimento, eu já tomo uma decisão antecipada de que eu vou andar pela fé, porque para Deus não há impossíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém? O impossível está diante de você, mas a Bíblia diz que para Deus não há impossível. Essa palavra não está no dicionário de Deus, e Deus quer derrubar os seus gigantes para que você continue em nome de Jesus. Vença o desânimo para a glória de Deus. Sabe qual que é um outro conselho? É esse: devemos avaliar o preço a ser pago antes de julgar a toalha. Devemos avaliar o preço a ser pago antes de jogar a toalha. Antes de desistir de qualquer coisa, você precisa avaliar o alto preço que é abandonar alguns dos compromissos que você sabe Deus chamou você. Por isso que o texto vai falando de Hebreus 12:2, tendo os olhos fitos tendo os olhos. Poderia parar essa mensagem só com esse versículo, irmãos. Se nós não olharmos para Jesus em todas as áreas da vida, acabou o casamento, acabou o desenvolvimento profissional, acabou o ministério, acabou seguir Jesus, acabou a liderança de célula, acabou tudo. É por isso que o autor diz: olha, tendo os olhos fitos em Jesus. Olhe para Jesus, olhe para Ele, somente para Ele, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aplauda o Senhor por essa palavra, aleluia. Desistir, meu irmão, não é fascinante, não aprimora o caráter. Deus não considera isso bênção. Por isso que você precisa analisar, antes de abandonar, o alto custo que você vai pagar por desistir daquilo que talvez você já desistiu ou está pensando em desistir. Talvez o privilégio de ser influência na vida de pessoas, de ser usado para a glória de Deus, de obedecer a Deus. Talvez o grande privilégio de criar a sua casa, a sua família na direção de Deus, porque afinal de contas, para quem iremos nós, pastor? Está feio lá fora, mas para quem nós iremos nós. É a palavra de Jesus em João capítulo 6. Ele olha para os discípulos e muitos o abandonaram a Jesus depois do discurso de que ele era o pão da vida, e eles foram embora. Jesus olha para os discípulos e fala assim, diferente do discurso das igrejas: vocês querem ir embora também? Quer vazar? Quer ir embora? E Pedro diz: para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Há um preço de abandonar o casamento. Parece que é mais fácil. Há um preço de abandonar a igreja de Deus, de abandonar a educação dos filhos. E você precisa guardar que tudo que é de Deus, o diabo sempre será contra. Repita assim comigo: é por isso que tem luta, meu irmão, liderar célula. É por isso que você não vem no CTM, você não lê a Bíblia e não ora. Porque tudo que é de Deus, o diabo é contra. Ele não é contra você fazer compra no shopping, ele até incentiva: compra mais, compra mais. Ele vai incentivando. Ele não é contra você ter relações sexuais antes do casamento. Ele fala: vai mais, faz mais.
Ele não é contra você abandonar a célula. Ele vai falar: cuida da família, está ficando muito na igreja, está ficando fanático, ninguém está nem aí. Mas agora tudo que é de Deus, o diabo vai ser contra. Ele se levanta, ele tenta destruir. E Deus está chamando você a um novo desafio, um desafio de conquista. Deus está chamando você, não é para sentar nesse banco, mas eu me levanto no poder do Espírito Santo de Deus para fazer diferença nessa geração. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém? Esse adrenalina é para marcar a sua vida, e você precisa sair daqui dizendo: Deus, eu estou me levantando, me colocando disponível. Estou desanimado, fraco, mas eu me coloco nas tuas mãos, para que o Senhor mude a história da minha família, a minha história e dessa cidade, para a glória de Deus. Eu me coloco nas tuas mãos. Louvado seja o nome de Jesus. Diga glória a Deus. É a palavra de Jeremias capítulo 12, versículo 5. Jeremias era chamado de um profeta chorão. Você sabia disso? Cadê o Jeremias aqui, que chama Jeremias? Eu brinco com ele, profeta chorão. Agora está chovendo, eu vou até meia-noite. Glória a Deus. É brincadeira. Profeta chorão, porque ele pregava e o povo não ouvia. Ele pregava e o povo não ouvia. Ele estava a ponto de desistir. E a palavra de Deus veio assim para Jeremias. E a palavra de Deus para você: olha aqui para mim. Se te fadigas com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? A palavra de Deus para você é: corra com os cavalos, meu irmão. Corra com os cavalos. Corra. Continua, em nome de Jesus. Não desista, porque Deus tem a última palavra. Deus tem a última palavra sobre a sua célula. Deus tem a última palavra sobre o seu casamento. Deus tem a última palavra sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida emocional, porque o poder de Deus é derramado sobre você nessa noite. Diga glória a Deus, meu irmão. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus tem a última palavra para a sua vida. Ele tem a última palavra. Sabe qual que é o terceiro conselho aqui? Tome decisões antecipadamente e retarde a autossatisfação. Olha aqui para mim. Tome decisões antecipadamente e retarde a autossatisfação. Sabe o que é autossatisfação? Para completar a corrida, meu irmão, você precisa retardar o desejo de fazer as coisas na hora que você quer. Você quer levantar, tal, você vai. Você quer tomar, quer ir no banheiro na hora da pregação, você vai. Retardar a autossatisfação, meu irmão. É guerra. Ai, que vontade de ficar dormindo no nome de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Olha o que o texto vai falando. Olha o que a palavra de Deus vai falando. Presta atenção, porque a Bíblia diz isso. Pensem bem. Vamos olhar esse texto todos juntos. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. E a Bíblia continua dizendo: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Você não derramou sangue ainda. Na luta contra o pecado, você está na luta contra o pecado. Quantos estão lutando contra o pecado aqui? Levantem as mãos. Na luta contra o pecado, você não derramou sangue, porque está parando, meu irmão. Você não sangrou, não machucou. É igual futebol, não tirou sangue ainda. Por que você está saindo da dividida e abandonando o campo do Senhor? E você precisa viver uma vida disciplinada. Sabe o que isso significa? Você precisa dizer assim: eu vou me empenhar no meu casamento, pastor, e vou resolver os conflitos. A satisfação significa dizer que quando acontece um conflito no seu casamento, sabe o que quer fazer? Caça sapo, eu vou assistir televisão, deixa essa mulher falando com você. Pode falar. Ela: você está ouvindo? Está ouvindo o que eu estou falando? Pode continuar falando. Agora, vencer a autossatisfação é tomar a decisão de encarar, mas não é sair na mão com a esposa. É dizer: eu vou resolver o conflito. Eu vou parar um tempo para conversar. Eu não vou deixar as coisas escaparem do meu controle. Eu vou fazer o que é necessário para que esse casamento seja um sucesso no nome de Jesus. Isso dói. Isso é retardar a autossatisfação. Isso também tem a ver, sabe o que? Isso exige um esforço e tem a ver com a criação de filhos. Quanto tem filhos aqui? Levantem as mãos. Olha aqui para mim. Dizer não ou retardar a autossatisfação significa que muitos pais não fazem sacrifícios para a criação de filhos. Porque é mais fácil você chegar do trabalho e assistir televisão. É mais fácil você falar: oi, tudo bem? Joia. E talvez fazer alguma outra coisa, tirar uma soneca. É mais atraente do que brincar de esconde-esconde com o seu filho de 3 anos. Não é? É melhor. Dá menos trabalho, mas a grande realidade é que quando nós nos dispomos a esse sacrifício, retardamos a autossatisfação, nós colhemos a bênção de Deus sobre a nossa casa e sobre os nossos filhos, em nome de Jesus, por causa dessa realidade que vai aparecer aqui. Sabe qual é? Sem sacrifício não há ganho. Repita comigo:
Sem. Fala com convicção, meu irmão, mais uma vez. Isso vale na área das finanças, porque se existe uma área, meus irmãos, que nós precisamos retardar a autossatisfação, é na área do dinheiro. Tomar a decisão antecipada de que você não vai gastar com algo que você quer muito ter. Fazer isso é muito desagradável. Quem já teve a oportunidade de ir num lugar, você olha para aquela camisa maravilhosa que foi feita para você por um estilista, ou aquele tênis, ou aquela TV, e você olha e você quer comprar, você tem limite do cartão de crédito, mas não está no seu orçamento. Dizer não é desagradável, dói, é ruim. E aí o diabo fala assim para você: ah, não dá nada, é mais uma parcela, passa o cartão lá. Então aí já está R$1.000, o que é 2.000, o que é 3.000, o que é 20.000, passa lá. Não é assim que acontece? É só na minha casa que acontece isso? Quem já passou por isso aqui, uma voz que soprou e você falou: fim de ano, estou nem aí, eu vou viver com excelência, glória a Deus. Eu vou gastar, eu vou comprar. Mas sabe qual que é a verdade, meu querido? Quando nós tomamos a decisão de dizer não, lá na frente, nós olhamos para o nosso orçamento, para as nossas finanças, e podemos dizer: eu tomei a decisão certa. Eu tomei a decisão certa. Isso quer dizer viver dentro do orçamento, custe o que custar. Mesmo que a sua esposa fale: mas esse abajur é só R$50, ele vai ficar tão bonitinho ali, naquele canto, é só 50. A pergunta é: cabe no nosso orçamento? Não importa se é R$15, não vai entrar. Satisfação, isso tem a ver, olha aqui, meu irmão, em nome de Jesus, é uma palavra prática para você. Retardar a autossatisfação tem a ver com tomar decisão no seu relacionamento com Deus. Sabe por que a gente é assim? A gente está aqui com Deus, aí é igual o vento leva você para lá, você está animado, você não sabe para onde você está indo com Deus. Você vem no culto, mas você está perdido, às vezes literalmente, porque a nossa vida espiritual depende de algumas coisas. Eu recebo a vida espiritual da parte de Deus. Quantos receberam a vida espiritual da parte de Deus? Digam amém. Sem fazer esforço nenhum. Eu não fui lá: Deus, uma barganha, Senhor, e aí? Olha para mim, dá salvação. Graça e graça. Mas para que eu possa crescer espiritualmente, eu preciso tomar algumas decisões e fazer algumas coisas. Fala aí para o irmão que está do seu lado: faça alguma coisa, meu irmão. E eu já aprendi, meu irmão, que para que a minha vida cresça, e nós falamos todo domingo, eu preciso observar algumas coisas. Você precisa observar pelo menos 3 coisas. Primeiro, participar regularmente do culto na minha igreja, estar com os irmãos, vir ao culto. Segundo, passar todo dia um tempo a sós com Deus. Todo dia um tempo sozinho com Deus. Todo dia. E terceiro, sabe o que eu preciso? Manter comunhão com outros irmãos através da célula e servindo ao Senhor. Se eu não pratico uma dessas 3 coisas, eu começo a me enfraquecer, e o diabo me tira da casa de Deus, e a minha vida espiritual começa a mirrar, e ela não é mais plena. Por isso, se você precisa tomar alguma decisão nessa área, antecipadamente, se você precisa vir ao culto todo domingo, tome a decisão antes e diga: todos os domingos eu estarei na casa do Senhor, todos os domingos eu vou me reunir, e diga: eu vou estar todos os domingos na igreja. Não espera o domingo à tarde para decidir e perguntar: vamos ou não vamos? Quando você estiver cansado e quando cair a chuva, que aí você não vem. É antes. Diga: eu vou, nós já decidimos. Na minha casa nunca ninguém parou para mim, nunca vi Eduardo falar: e aí, vamos à igreja hoje? Não tem essa pergunta. Já decidimos antecipadamente, e não é de hoje, desde que eu tenho 9 anos de idade. Isso não é algo que tá... Será que eu vou hoje de manhã? Foi decidido antes. Por isso que não é um fardo. Você não pode, talvez, no sábado à noite, esperar chegar para dizer: será que eu vou amanhã cedo? Vou assistir o UFC, vou nada. E nós não perguntamos quem é que vai pregar, quem é que vai cantar, qual o tema da mensagem. Nós não olhamos para a janela para ver como o tempo está. Nós vamos à igreja porque decidimos ir em nome de Jesus. Nós nos reunimos na célula porque decidimos. Nós temos um tempo com o Senhor na agenda. E diga: faça chuva, faça sol, eu assumo responsabilidade para a glória de Deus. O George Washington Carver, ele diz algo maravilhoso. Sabe o que ele diz? Tem algo que vai aparecer aqui: 90% dos fracassos vem de pessoas que têm o hábito de dar desculpas. 90% do fracasso. Pare de dar desculpa, meu irmão. Quem dá frutos não dá desculpas. Quem quer, dá um jeito. E aí, meu irmão? E lá, a adrenalina?
então não dá. E a vigília, 7 horas e 10 horas, sabe o que é? São já o 15º dia de oração, não foi? Tome decisões antecipadamente. Penúltimo, sabe qual que é a palavra de Deus que vai aparecer aqui na tela? É esse aqui. 4º conselho: aprenda a encontrar sentido nas lutas da vida. Aprenda a encontrar sentido nas lutas da vida em nome de Jesus. Aprenda a encontrar sentido, meu irmão. Aprenda a encontrar sentido. Não deixa o diabo arrancar você por uma concepção errada de Deus, da palavra. É por isso que o texto continua dizendo: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Sabe por quê? O Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E o texto continua dizendo: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Você está recebendo provas, meu irmão? Você tem sido disciplinado? Olhe e diga: Senhor, eu sou teu filho, eu quero me colocar nas tuas mãos, me ajuda. Eu creio que tudo isso é um treino para que eu seja aprovado. Mas nós começamos a fugir da aprovação, ao invés de agradecer a elas. Viver pela fé, sabe o que significa? Conviver com perguntas sem respostas. É um nick. Por quê? Por quê? E por quê? Viver pela fé é muitas vezes não ter respostas, e as provações e as pressões da vida. Olha aqui para mim. Quantos estão sendo provados aqui ou já foram provados? Levantei as mãos. A maneira com que você encara essas lutas vai definir quem você é. A maneira com que você olha para ela, como é que você é isso que vai definir. Essa é a verdade da palavra de Deus no nome de Jesus. Mas Ele vai dizendo para você: não desista em nome de Jesus nessa noite. Não vai embora, não entregue os pontos, não dê um passo atrás, continua em nome de Jesus. Não desista da sua fé em nome de Jesus. E eu ia passar essa música, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Mas tem a história do Viktor Frankl. Para você que não sabe, ele é o pai da logoterapia, mas ele foi alguém que foi lançado naquela época em que os alemães tomaram conta da Europa toda na Segunda Guerra Mundial. Ele foi levado para os campos de concentração e perdeu toda a sua família. E ele escreveu um livro chamado Sentido da Vida. E esse homem que estava lá, talvez sofrendo coisas que você não tem ideia, ele começou a ver que havia gente que morria todo dia e mais depressa, e outras pessoas suportavam o sofrimento de uma maneira maior. E ele começou a observar que os que morriam depressa não tinham objetivo, e aqueles que continuavam eram aqueles que tinham um objetivo na vida, e um foco e um alvo. Aqueles foram as pessoas que se encontraram entre os sobreviventes. E ele conta que quando ele era acordado todos os dias, 4 horas da manhã, presta atenção, dormindo com um jato d'água, de água gelada, de 5 graus abaixo de zero, ele pensava na cabeça dele: eu ainda darei uma palestra em Viena, eu ainda vou viver para escrever um livro. Ele se via: eu darei uma palestra para muitas universidades. E é por isso que ele sobreviveu e foi usado no mundo todo para dar palestras, porque ele aprendeu a conviver com o sofrimento. Aprenda a conviver com o sofrimento. Fala aí para alguém: aprenda a enfrentar o sofrimento. Fala com alguém que está aí do lado. Sabe por quê, meus irmãos? Em nome de Jesus, enquanto o Everton vai chegando aqui, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder eu não me agradarei dele. Porque a Bíblia diz: nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Continua, meu irmão, a orar pela sua família. Continua com a sua célula. Continua diante de Deus. E em último lugar, sabe qual que é a última lição? Creia que Deus coloca a sua força à nossa disposição para continuarmos. Talvez você diz: pastor, muito legal, mas como eu continuo? Não consigo. Deus coloca a força dele. O Espírito Santo está nesse lugar e nessa noite para falar, para soprar nos seus ouvidos: meu filho, não desista. É por isso que o texto vai dizendo: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas. Sua mão está fraca? Os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Deus coloca o seu poder à sua disposição, em nome de Jesus. Ele quer que você coloque o coração nele. Não importa o seu sentimento. Talvez você não ouviu nada do que eu preguei e do que eu falei, mas eu quero dizer para você que Deus é aquele que recompensa
Muitos pensam em desistir porque falam assim: pastor, não dá nada não. Estou investindo nesse casamento há 10 anos, nada mudou. Estou andando nessa igreja, eu comecei a Bethesda junto com você, eu estou há 5 anos, 8 anos, e não há recompensa, eu estou sozinho. Mas saiba que Deus tem dado a você cura para todas as feridas, amor para doar e novos sonhos nessa noite, em nome de Jesus. Sabe o que Deus está chamando você aqui? Eu queria orar com você, porque Deus está chamando você aqui. Eu quero orar com você. Pense como é que você tem vivido, meu irmão. Quais são as coisas que você desistiu e precisa retomar, e quais são as coisas que você está a um passo de desistir. O apóstolo Paulo termina a vida dele falando assim: que todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo disse que o que importava não era o que ele sentia, mas sim continuar e terminar a carreira da fé no nome de Jesus. Eu queria que você abaixasse sua cabeça enquanto a banda vai chegando aqui.